Glória a Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, à casa do Senhor, a Sara Restinga, Sara Nossa Terra na Restinga. Aqui é a casa do Senhor, é a nossa casa, é a tua casa em nome de Jesus, né? Nesse lugar aqui nós buscamos a presença do Senhor, nesse lugar nós nos rendemos diante desse Deus glorioso, nesse lugar nós exercitamos a nossa fé, nós clamamos ao Senhor de todo o nosso coração. Nosso desejo nessa noite é que todos nós juntos possamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa agir, atuar, tocar nas nossas vidas e fazer a sua obra, a sua vontade, em nome de Jesus, amém? Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim para ele: Jesus está aqui, se movendo entre nós, se movendo nesse ambiente de glória, em nome de Jesus, amém? Aleluia, bendito e exaltado seja o nome do Senhor, né? Compartilhar algo assim do meu coração com os irmãos, né? Todos os dias, né? Principalmente os que nós temos reunião, os cultos, nós buscamos a Deus, né? Todos os dias, mas especialmente nos dias que nós temos cultos, nós preparamos, né? E nesses dias nós vivemos dias com muita chuva, né? Então nós oramos muito: Senhor, guarda o nosso povo, guarda os nossos irmãos da Restinga, Senhor, que nada de mal aconteça, né? E traz os irmãos em segurança para a casa do Senhor, né? E graças a Deus os irmãos têm vindo, né? Têm participado das nossas reuniões. Hoje nós pensamos o seguinte: hoje é dia de sol, então hoje vai estar bombando. Aquele que não veio por causa da chuva e do frio, hoje vai estar conosco com certeza nesse dia abençoado, né? Mas amém, Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe, né? Deus sabe das nossas necessidades, Deus conhece o nosso coração. E que bom que tu veio, que bom que tu está aqui conosco nessa noite, porque eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para a tua vida, amém? Aos domingos nós temos compartilhado um tema que é o caminho da prosperidade, né? Quando a gente fala em prosperidade, muitos de nós sempre têm a tendência a entender com respeito à parte financeira. Nós até falamos da parte financeira, mas prosperidade vai muito além da parte financeira, porque tem gente que tem condições financeiras, tem gente que tem recursos e não é próspero. Prosperar é ser bem-sucedido, e ser bem-sucedido não tem simplesmente a ver com dinheiro, né? Com recursos financeiros. É claro que os recursos financeiros, eles ajudam muito, né? Mas a felicidade, por exemplo, da nossa família, não depende simplesmente dos recursos financeiros, né? Nós temos falado nas terças-feiras de plenitude, né? Então, ser próspero, prosperar, quer dizer ser bem-sucedido em todas as áreas. Tua família vai prosperar em nome de Jesus. Na tua casa vai dar tudo certo. No teu trabalho as coisas vão se alinhar. Na tua saúde, em nome de Jesus, nessa noite Jesus pode te curar. No teu casamento, enfim, nos teus relacionamentos, na tua vida, em nome de Jesus. Se o Senhor estiver contigo, tudo que tu fizer vai prosperar. Tu vai ser bem sucedido em todas as áreas da tua vida. Sabe aquele sonho mais difícil, aquele sonho mais impossível que tu tem na tua vida? O segredo para tu alcançar, né? A chave que tu precisa virar na tua vida para alcançar e para realizar esse sonho é a presença do Senhor. Se Deus estiver contigo, nada vai te impedir, em nome de Jesus. Deus estava, por exemplo, com Gideão, lá no livro de Juízes, capítulo 6 em diante. Deus estava com Gideão, e ele com 300 homens venceu milhares de midianitas. Um grande exército com milhões de soldados foi vencido por 300 homens que estavam na presença do Senhor. Abraão, para salvar Ló, enfrentou um grande exército com apenas 318 homens. Aleluia! Quando o Senhor está conosco, nós vencemos. O segredo da prosperidade, o segredo do crescimento, o segredo do sucesso para as nossas vidas é a presença do Senhor. Desculpa. O Senhor é o meu pastor. Abra comigo a Bíblia no Salmo 23. Aleluia. Salmo 23. Esse salmo é um dos que nós mais citamos aqui, de propósito, na Sara Restinga. Salmo 23.
Aleluia. O livro de Salmos é bem no meio da Bíblia. Abre o livro bem no meio, a Bíblia aí, e procura o capítulo 23, que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Algumas traduções dizem: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Uma vez dizem, né, que uma criancinha foi ler a Bíblia e disse assim: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Se eu estiver com Deus na minha vida, se Deus estiver comigo, eu não preciso de mais nada. Nós temos muitas necessidades, e quem sabe sejam essas necessidades que nos tragam à casa do Senhor. Quem sabe tu chegou aqui na Sara Restinga hoje, ou desde o dia que tu começou a participar das reuniões aqui conosco, com uma necessidade, com um desejo, com um anseio de que Deus fizesse algo na tua vida, né? E todos nós, né, 99,9% das pessoas vêm para a casa do Senhor movidos pela dor. Está doendo em alguma área, está passando dificuldade por alguma área. E aí muitos de nós, né, a maioria de nós, por ter tentado em outras áreas, em outros lugares, de outras maneiras, na força do seu braço, em outras religiões, né, de outras formas, tentamos de várias maneiras e não conseguimos, e a dor continuava dentro de cada um de nós, e essa dor então nos trouxe para a presença do Senhor, nos trouxe para a casa de Deus. Então, quando nós estamos aqui na casa do Senhor, quando nós estamos diante de Deus, nós estamos diante daquele que pode verdadeiramente nos curar. Nós estamos diante daquele que pode mudar a nossa história, mudar o nosso rumo, nos tirar do lugar da vergonha, nos tirar do lugar do sofrimento, nos tirar do lugar da angústia e nos levar para um lugar de alegria, de gozo, de refrigério. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando nós lemos esse versículo, nós podemos entender que se nós abrirmos o nosso coração e entendermos que Jesus é o nosso pastor, que Ele é aquele que nos dirige, Ele tem o cajado na mão e traz a direção, Ele tem o seu cajado na mão, e com o cajado o pastor direciona e conduz as ovelhas. Ele é o nosso pastor, nós somos suas ovelhas, seguindo a sua direção, nada vai nos faltar. Então, ainda que a gente tenha chegado na casa do Senhor movido por muitas necessidades, entenda, a nossa maior necessidade é a presença do Senhor. Então foque naquilo que é mais importante, preencha, seja suprido da maior necessidade que tu tens, que é a presença de Deus. E nessa noite, abre o teu coração e deixa Jesus entrar na tua vida. Abre o teu coração e convida Jesus para entrar na tua vida. O tema dessa noite é esse, né? O caminho da prosperidade. Qual o caminho da prosperidade? Qual o segredo para nós alcançarmos essa prosperidade? O que nós precisamos fazer para sermos bem-sucedidos, como a Bíblia diz? O que eu preciso fazer para ser como Bartimeu, por exemplo, que foi curado e abriu seus olhos? O que eu preciso fazer para ser como os coxos que Jesus curou, como os cegos que viram, como os mudos que falaram? O que eu preciso fazer para ser alcançado pelo Senhor, como tantos na história, tantos na Bíblia eu li e ouvi? O que eu preciso fazer? Muitas coisas eu poderia te dizer nessa noite, mas o Espírito Santo me moveu nesse fim de semana a te dizer o seguinte: o caminho, os passos que nós precisamos dar, a direção que nós precisamos seguir para sermos bem-sucedidos e prosperar, é o caminho que nos leva à presença de Deus. Abra comigo a Bíblia em João 15:6 e vejam o que Jesus diz. Oi, Glória, é esse? Não, Everton, bota do 15:1, vamos ler do 15:1, eu sei que é por aí. Isso. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Está lendo? Vocês já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O próprio Jesus, diante dos seus discípulos, diante dos apóstolos e dos discípulos, Jesus pregando para eles, disse o seguinte: aprendam isso comigo, sem mim nada vocês podem fazer. Seja qual for o tamanho do teu sonho, seja qual for o tamanho do desejo, do intento do teu coração, saiba, ele só vai ser realizado se tu nessa noite segurar na mão de Jesus e deixar ele te conduzir. Amém? O caminho que nos leva à prosperidade, o caminho que nos leva a sermos bem-sucedidos é o caminho da presença do Senhor. Ah, missionário, mas eu preciso de trabalho, eu preciso de dinheiro, eu preciso de comida, eu preciso de roupa, eu preciso de tantas coisas. Missionário, eu não vim no culto hoje porque eu tinha que resolver uma série de coisas em casa. Missionário, eu não estou conseguindo orar porque eu tenho que resolver os meus problemas. Querido, seja inteligente, seja sábio. O caminho que nos leva, sabe essa vitória, sabe esse sonho que tu tens, sabe esse desejo, isso que tem te movido a lutar, a chorar, a prantear, sabe? Isso nós só vamos alcançar, esse resultado, essa resposta vem da presença do Senhor. Como temos dito aqui na Restinga, os milagres acontecem no altar. É aqui no altar do Senhor que as respostas vêm. É na presença do Senhor que recebemos o que nós precisamos. Então o desafio que eu lanço para a igreja nessa noite é: quanto maior for o teu desejo, quanto maior for a tua necessidade, maior deve ser a tua busca. Se precisamos de algo sobrenatural de Deus, precisamos ter uma fé ousada. Se precisamos de algo grandioso da parte do Senhor, precisamos ser ousados na nossa fé. Orar mais, jejuar mais, nos entregar mais, fazer um voto maior, renunciarmos, jejuarmos, enfim, nós precisamos buscar ao Senhor. Sabe, a gente fala clamar aqui, né? Essa palavra clamar, em português, a gente não entende muito. Mas, em inglês, clamar significa cry out. O que quer dizer cry out? Cry, se procurar no dicionário, só cry significa chorar, e out é para fora. Então, clamar em inglês significa chorar para fora. É botar para fora aquilo que está dentro, te incomodando, te angustiando. Muitos de nós não avançamos, não seguimos em frente, porque ficamos remoendo certas coisas dentro de nós. Mas o Senhor está nos chamando a clamar, colocar para fora. Mas como assim colocar para fora? Entrega no altar. Vem para a presença do Senhor. Vem para a presença de Deus e te derrama. Coloca para fora a tua intenção. Coloca para fora a tua lágrima. Coloca para fora o teu desejo, o teu sonho. Abre a tua boca e clama, e o Senhor vai te responder. Vem para a presença do Senhor. Vem para a presença de Deus e Ele vai te atender. Abra a Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Aleluia. 6, versículo 10. Do 10 ao 12 nós vamos ler. 2 Samuel, capítulo 6, verso 10 ao 12. Outra vez estava conversando com, acho que foi com o Douglas e com a Gabi. A gente estava conversando sobre as coisas que Deus estava fazendo. Não sei se eu cheguei a falar, acho que eu comentei com vocês isso, mas eu estava refletindo sobre isso em casa, né? Graças a Deus as coisas começam a acontecer, né? Que bom quando a gente se coloca na presença do Senhor e as coisas começam a acontecer e Deus começa a se mover, né? E tu que não tem participado das células, entenda com carinho o que eu quero te dizer. Como é bom estarmos na célula, como é bom estarmos reunidos como uma família na casa dos irmãos, orando, buscando a presença do Senhor.
Nas nossas células nós temos um momento que nós chamamos a cadeira da bênção. O que é a cadeira da bênção? No finalzinho da célula, todos nós sentamos na cadeira e colocamos para os irmãos: eu preciso de saúde, eu preciso de trabalho. E assim todos nós juntos oramos uns pelos outros na célula. E o Senhor tem ouvido a nossa oração. E o Senhor tem ouvido o nosso coração. Os cultos que nós temos tido aqui na Restinga, graças a Deus, têm sido abençoados. Mas a célula tem o seu poder. A célula tem uma graça especial. Na célula, na reunião caseira, há um mover diferente, há um mover especial do Senhor na casa. E todos nós somos abençoados quando participamos de uma célula. No culto também, sim, no culto também. Mas nas células há algo especial. E a bênção alcança a todos que participam na célula. Mas tem alguém que nas células é ainda mais abençoado. Sabe quem é que é mais abençoado na célula? O anfitrião. Quem é o anfitrião? Aquele que abre a porta da sua casa para que a célula aconteça. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Sobre Obed-Edom. Veja o que Deus está dizendo. 2 Samuel capítulo 6, versículo 10. Assim, Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou-a ao lado para dentro da casa de Obed-Edom, o geteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-Edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. E contaram ao rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que pertence a ele, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom até a cidade de Davi com júbilo. Isso aqui é uma história, uma das histórias mais bonitas da Bíblia, né? Só para tentar resumir aqui rapidamente, a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? Hoje o Senhor está em todo lugar. Deus é onisciente, Ele está em todo lugar, está aqui. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, disse Jesus. Então Jesus está aqui nesse lugar, mas nós somos templos do seu Espírito Santo. Então Jesus está aqui nesse ambiente e o Senhor também está dentro de cada um de nós. Mas nesse tempo aqui, nessa dispensação aqui, nesse momento da história do povo de Deus, o Senhor habitava nessa arca. O que era a arca? Era uma caixa grande, onde ali estavam alguns símbolos, o maná, a vara de Arão e outros símbolos, né? Estavam ali, as tábuas da lei estavam ali, e por estes símbolos e pela graça, pela palavra do Senhor que foi liberada, o Senhor habitava na arca. A presença de Deus estava na arca. E isso era tão forte que o povo ia para as batalhas e eles não levavam muitos armamentos. Eles levavam a arca da aliança. E o cântico de guerra, a estratégia do povo para vencer as batalhas, sabe qual era? Não iam soldados à frente. Sabe quem ia à frente das batalhas? Os levitas, os cantores, os ministros de louvor. Eles iam à frente, carregando a arca da aliança e cantando: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então imaginem esse cenário: um exército atrás, na frente desse exército, sacerdotes carregando lá do outro lado o exército inimigo, com suas armas, com suas espadas, com suas lanças, e o povo de Deus avançava cantando, louvando e adorando ao Senhor, carregando a arca da aliança nos ombros dos levitas. Eles marchavam e cantavam: rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a história, a Bíblia conta que enquanto o povo louvava ao Senhor, Deus vencia a guerra para o povo. Eles iam marchando e o Senhor e os seus anjos iam destruindo os seus adversários.
enquanto eles carregavam a presença de Deus, a preocupação do povo, a estratégia de guerra do povo era carregar, transportar a presença de Deus. Se Deus é por nós, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém se levantava contra esse povo. O povo era conhecido por aquele povo vencedor, aquele povo que tinha um Deus diferente. Diante do Deus de Israel, os outros deuses caíam. O povo de Israel pecou e a presença de Deus se afastou, e por um tempo nem na arca o Senhor habitou mais diante do povo. O povo não percebeu que o Senhor tinha se afastado e foi para uma batalha. Fizeram as mesmas coisas de sempre, mas Deus não estava entre eles. Resumindo a história, os filisteus venceram o povo de Israel e roubaram a arca da aliança, e levaram a arca que continha a presença de Deus, levaram o símbolo do Senhor, o símbolo, a representação da presença de Deus. Eles carregaram para dentro do seu templo, o templo do deus Dagom, o deus dos filisteus. Deixaram à noite a arca da aliança dentro do templo dos filisteus e foram dormir. No outro dia, quando eles voltaram, a estátua do deus Dagom tinha sido quebrada, caiu diante do Deus de Israel. Quer vencer as tuas batalhas? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? A gente canta: então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Louva, adora o Senhor, atrai a presença de Deus, porque é essa presença que vai te fazer vencer. O deus Dagom caiu e eles levaram a arca para a casa de Abinadab. Um pouquinho antes você pode ler isso. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e, pelo que a Bíblia diz, nada aconteceu. Davi assumiu o trono de Israel e ansiosamente ele foi até a casa de Abinadab buscar a arca da aliança. Davi era um adorador, Davi era um guerreiro, Davi era um rei e um adorador. Davi sabia que o segredo do seu sucesso era a presença do Senhor. Então, quando ele assume o reino de Israel, qual é a primeira coisa que ele quer fazer? Trazer a arca do Senhor, trazer a presença. Nós estamos lendo, né? Você pode ler, só para você se atentar comigo na leitura aqui. Versículo 10 novamente, 6:10. Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até para dentro da cidade de Davi. Davi assume o reino e olha uma cidade alta, que depois ele vai chamar de Jerusalém, mas que fica conhecida como a cidade de Davi, a cidade dos Jebus. Davi com seu exército, ele sobe à cidade dos Jebus, vence os Jebus, e aquela cidade se torna Jerusalém, a cidade de Davi. Davi assume um lugar estratégico, uma cidade alta, mas ele decide o seguinte: essa cidade pode ser maravilhosa, pode estar num lugar alto, pode ser um lugar estratégico em Israel, mas para que essa cidade avance, para que a minha cidade avance e prospere, para que o meu reinado tenha sucesso, eu preciso trazer a presença do Senhor. E ele vai até os filisteus e busca a arca. Ele, muito empolgado, muito emocionado, comete alguns erros nesse trajeto, e um homem morre. Uzá morre. Então ele decide: poxa, fiz alguma coisa errada. E aí ele pensa: o que eu faço então? Deixa eu pensar. Enquanto eu penso, eu vou colocar a arca na casa de um levita. E ele leva então a arca da aliança para a casa de Obed-Edom. E esse homem abre as portas da sua casa e recebe a arca da aliança, recebe a presença de Deus. A Bíblia diz que a arca passou 3 meses. Olha que coisa interessante, né? Leia comigo no capítulo 6, versículo 4. Olha ali, ó. E eles retiraram a arca da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus, e Aiô seguiu adiante da arca. Sabe que hoje, principalmente, eu me dediquei, eu fui na Bíblia,
outras Bíblias que eu tenho em casa, outras versões, outras traduções. Fui para a internet, tentei em tudo que é lugar encontrar o que a Bíblia fala de Abinadab. E a Bíblia não fala quase nada de Abinadab, senão que ele recebeu a Arca da Aliança por 20 anos na sua casa. Mas o interessante, eu não sei porquê, nada está registrado o que tem acontecido na casa de Abinadab com a Arca da Aliança. Mas na casa de Obed-edom, a arca ficou por 3 meses. E nesses 3 meses, tudo deu certo. Para Obed-edom, para sua família, para os seus filhos, ele prosperou por 3 meses. Ele avançou, ele cresceu, ele foi próspero, ele foi bem sucedido por 3 meses. Está registrado na história. Você sabe o que significa o nome Obed? Obed significa servo. O nome Obed em hebraico significa servo. Obed em hebraico significa adorador. Então, por 3 meses, a presença de Deus, a Arca da Aliança, ficou na casa de um servo, ficou na casa de um adorador. E todos os dias ele prosperou, todos os dias ele avançou, ele foi bem sucedido. Querido, a gente quando conversa com, até acho que com a Gabi também eu falei sobre isso, né? Pô, Gabi, quem sabe tu não pensa, já que tu quer trabalhar, né? Carteira assinada, aquela coisa toda, né? Enfim, né? Pensa em fazer um curso, fazer uma faculdade para aumentar o teu currículo, né? Se prepara, né? Ela pode fazer tudo isso. Mas, e todos nós podemos fazer o que quiser, podemos traçar a estratégia que quiser para alcançar os nossos sonhos e o nosso projeto de vida. Mas a melhor estratégia para que nós possamos vencer, quer ser um bom pai, quer fazer um curso sobre paternidade, faz o curso sobre paternidade. Quer ser um bom empresário, quer estudar gestão empresarial, gestão de projetos, gestão de pessoas, administração, vai lá, estuda, mas antes de abrir o primeiro livro da faculdade ou do curso, abre a palavra do Senhor e te apodera da presença de Deus e mergulha na presença do Senhor, porque é ela que vai te fazer avançar, é ela que vai te fazer prosperar. Assim como Obed-edom, abre as portas da tua casa, abre as portas da tua vida, abre as portas do teu coração, para que o Senhor entre. Quem sabe muitas coisas têm resistido na tua vida, muitas áreas tu ainda não avançou, não prosperou. Onde está o Senhor na tua vida? Um dia eu li um livro chamado Casa Favorita, escrita por um dos caras que eu mais li livros, né? Tommy Tenney. Ele escreveu Casa Favorita, ele escreveu Caçadores de Deus, Descobridores de Deus, né? O Dream Team de Deus, enfim. Eu li todos esses livros aí, né? Eu gosto muito da literatura do Tommy Tenney. E nesse livro, Casa Favorita, olhem por que eu gravei essa história. Ele conta no meio do livro que havia um homem bem gordinho, bem pesado, na igreja, né? E esse homem era muito querido, todo mundo gostava dele, né? E como as pessoas viam que ele era gordinho, gordinho eu tô sendo, né? Ele era gordão, né? E as pessoas convidavam eles: irmão, vai jantar lá em casa. Irmão, vem almoçar aqui em casa. Os irmãos gostavam da companhia dele e convidavam ele então para visitar, para jantar, para tomar café, né? Enfim. E o pastor ficava acompanhando esse movimento e viu que esse irmão ficou muito feliz com todos os convites. E o irmão então começou a visitar essas pessoas. Depois de um tempo, o pastor estava indo para sua casa no final do culto e ele percebeu o irmão parado na porta da casa de uma irmã que o convidou, e ele foi até a porta e não entrou. E o pastor achou estranho aquilo, viu o irmão indo até a porta e foi embora. No outro dia, ele percebeu que as pessoas continuaram convidando esse irmão, e ele de novo foi até a porta desse outro irmão que convidou ele e não entrou. E assim o pastor foi percebendo que o irmão foi ficando mais triste na igreja e ia na porta da casa dos irmãos, mas não entrava. E aí o pastor, né? Isso é um dom que a gente tem, né? Quando a gente é missionário, pastor, líder, enfim, a gente fica olhando os rostinhos, né? Eu gravo as fisionomias de vocês assim, né? E a gente vai fazendo uma leitura de vocês assim, né?
Então eu sei, opa, essa carinha aqui, ó, por que tá com essa carinha? O que aconteceu, né? Thales veio mais arrumado hoje, o que é isso? Algo diferente está acontecendo. E assim a gente fica percebendo, reparando. Toda mudança a gente vai notando, tô brincando, Thales, glória a Deus, né? Mas é um dom que a gente tem, né? Quando a gente cuida de pessoas, a gente repara em tudo, né? Enfim, né? E aí o pastor chamou ele para conversar. E aí, o que está acontecendo, irmão? Eu vejo todo mundo te convidar, eu vejo todo mundo, né, que o pessoal gosta de ti, e aí te convidaram para jantar, eu vi os irmãos falaram comigo, mas eu percebi que tu está chegando na porta da casa e não entra, o que houve? Pastor, vou ter que te contar. Eu comecei a aceitar os convites, e aí eu fui na casa de um irmão, e quando eu cheguei lá na casa do irmão, eu me sentei na cadeira, mas como eu sou muito pesado, a cadeira quebrou, e eu caí no chão. E todo mundo ficou rindo de mim. E eu fiquei magoado. Aí eu pensei, quem sabe é só na casa desse irmão, né? Vou deixar ele de lado. Vou no outro convite. E aí ele foi numa outra casa. E aconteceu uma outra situação, né? Ele ficou apertado na mesa, a cadeira quebrou, né? E ele percebeu que as pessoas convidavam ele para estar nas suas casas, mas o ambiente não estava preparado para receber ele. Então, mesmo que as pessoas convidassem, ele ficava só na porta. A Bíblia não fala que Deus é obeso, né? Mas a Bíblia fala que para receber Jesus nós precisamos nos preparar. Amém? Jesus não entra em qualquer lugar. Jesus não habita em qualquer casa. Então, meu irmão, nessa noite, te prepara para receber Jesus, né? Quem sabe tu tem gastado o teu pensamento, tu tem gastado a tua vida, gastado a tua energia e pensar como tu vai resolver as coisas da tua vida. O segredo é esse, te prepara e abre o teu coração para receber Jesus. O segredo da prosperidade de Obed-Edom não era outro senão ter a presença de Deus na sua vida. O servo recebeu a presença do Senhor, o adorador abriu a sua casa e recebeu a presença de Deus. Enquanto Deus estava com ele, ele prosperou. O que tu está esperando para convidar Jesus? Vem, Deus, e entra na minha vida. Apocalipse 3:20, abra aí comigo. Aleluia. Aleluia. O segredo da prosperidade, o caminho da prosperidade é o caminho da presença do Senhor. Queridos, eu não quero entristecer ninguém, né? Mas muito do que nós estamos vivendo hoje é porque demos alguns passos na nossa vida por nós mesmos, seguimos algumas direções sem ter a presença do Senhor dentro de nós. Mas o Senhor nessa noite está nos dando a oportunidade de alinhar a nossa vida, de ajeitar a nossa vida, de voltar para o prumo. O Senhor está nos dando a oportunidade de começar uma nova vida nessa noite. Antes eu dava soco em ponta de faca, eu ia sozinho, desgarrado, tentando vencer as coisas. Mas hoje Jesus está dizendo o seguinte, como lemos ali: sem mim nada vocês podem fazer. Comigo o contrário também é verdadeiro. Comigo tudo vocês podem fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Apocalipse 3:20 está dizendo o seguinte: eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do teu coração. Assim como esse irmão pesado estava aguardando, esperando a oportunidade para entrar numa casa que estivesse preparada para recebê-lo, Jesus está na porta da tua casa. Jesus está batendo na porta do teu coração. Jesus está batendo na porta da tua vida. E quem sabe tu ainda não ouviu. Mas eu estou atribulado, não escuto nada. Eu só escuto, enfim, está enredado, estressado, nervoso, preocupada. Te acalma agora e escuta a chamada do Senhor. Escuta a batida de Deus na porta do teu coração. Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua sorte. Jesus quer te tirar desse lugar de dificuldade. Jesus quer te tirar desse lugar de escassez, de sofrimento. Jesus vai te livrar dessa dor se tu abrir as portas do teu coração e ouvir a batida dele. O Senhor está te chamando. Desde o Éden o Senhor Jesus está te chamando. O Senhor chamou Adão e Eva: homem, onde estás? Gênesis 3. E agora em Apocalipse, no primeiro livro da Bíblia, o Senhor chamava o homem:
No último livro da Bíblia, o Senhor está batendo na porta da casa. Eis que estou à porta e bato. Essa é a história do Senhor com o homem. Esse é o propósito de Deus com o homem. Do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, o Senhor quer entrar na tua vida. O Senhor quer habitar no teu coração. O Senhor escolheu habitar dentro de ti. Nós somos a Arca da Aliança. Nós somos o lugar que Ele decidiu morar e habitar. Ele decidiu nessa dispensação, nesse tempo que nós vivemos, Ele decidiu não habitar mais em lugares construídos pelos homens, mas habitar naquele lugar que Ele mesmo construiu. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: tu é criação do Senhor. Deus te fez com a sua própria mão. Não precisa abrir, né? Mas Efésios capítulo 3, versículo 10, diz que nós somos feitura de Deus. Pode botar aqui, Everton. Efésios, já está aqui, ó. Para que pela igreja... Opa. Errei, Everton. Misericórdia. Queima, Jesus. 2:10 não, Everton. Isso, na trave, missionário. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso aqui é tão bonito. Pois somos feitura de Deus. O Novo Testamento foi escrito em grego. Essa palavra feitura, sabe o que quer dizer no grego? Sabe qual é a tradução dessa palavra? Poema. Então, lendo o grego agora assim, ó. Pois somos o poema dele. Amém? Então o Senhor lá no céu pegou seus pergaminhos e resolveu fazer uma obra de arte. E aí nessa obra de arte Ele olhou para o Thales, olhou para a Ariane, olhou para a mãezinha da Ariane, olhou para a Dona Maria e sua acompanhante ali, olhou para cada um de nós. O Senhor olhou para nós e disse: agora vem a melhor parte. Agora vem o refrão da música. Agora vem a melhor parte do poema. E criou cada um de nós. Nós somos feitura de Deus. Só que tem um detalhe. Quando Ele escreveu esse poema, nessa estrofe, nessa linha que tem o meu nome, Ele escreveu assim: Luiz Eduardo Cândido de Medeiros de Jesus. E eu vou habitar dentro dele. E assim, nesse poema, que somos cada um de nós, Ele escreveu em uma das linhas, em alto e bom tom, escreveu que o seu desejo, a sua vontade era habitar dentro de cada um de nós. Só que o detalhe é esse, né? O desafio é esse. O Senhor é cavalheiro. Jesus, Ele nunca vai chutar a porta do teu coração. Deixa eu entrar aí. Ele não é assaltante. Jesus é cavalheiro. Então, escuta a dica. Vocês estão percebendo que eu não estou gritando tanto hoje, né? Eu estou mais calmo, estou me acalmando, estou ficando mais calmo. Mas eu quero te dizer o seguinte: te acalma aí, não te agita, e escuta a voz de Deus. Ele está batendo na porta do teu coração. Quem sabe essas batidas de Jesus às vezes vem em forma de dificuldade. Hoje eu falei com uma irmãzinha que me disse isso. Missionário, às vezes Deus manda as lutas para a gente ficar mais forte. É verdade. Às vezes as batidas de Jesus na nossa vida, elas vêm em forma de dificuldade. Sabe por que isso, né? Porque se não fosse assim, a gente não estaria aqui. Se tivesse tudo bem, a gente ia estar do gasômetro agora. Vida boa. Mas como nós temos as nossas lutas, a gente vem buscar aquele que pode nos ajudar. Então, Ele permite que a gente tenha dificuldades. Ele bate no nosso coração com algumas lutas, que a gente se renda na sua presença. Só que a boa notícia é essa: Ele está batendo dizendo o seguinte: deixa eu entrar aí para te ajudar. Deixa eu entrar aí para resolver. Deixa eu entrar aí para mudar, né? E quando Ele entrar, as coisas vão se resolver. Amém? Havia certo homem chamado Zaqueu, um baixinho, em cima de uma árvore, se posiciona. A Bíblia diz que Jesus passa por ele
e diz assim: Zaqueu, hoje convém que eu jante na tua casa. E se não me engano, em Lucas 19:6, a Bíblia diz assim: e Zaqueu recebeu Jesus com alegria. É esse, Everton? Vamos ver se eu acertei. Lucas 19:6. É assim, ó. É assim, irmão. Oh, não faz assim. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. No 5, bota o 5 ali, Everton. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. E o versículo 6: e ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Jesus diz para Zaqueu: eu quero estar contigo. Zaqueu ouviu a voz de Jesus e o recebe com alegria. Amém? Mateus, não precisa abrir, só vamos escutando o que eu estou falando. Mateus 13 fala da parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E Jesus, que é o semeador, ele foi lançando a boa semente em 4 lugares. A boa semente caiu à beira do caminho. A boa semente caiu no solo entre espinhos. A boa semente caiu no solo rochoso. E a boa semente caiu na terra boa. Quando caiu na beira do caminho, as aves vieram e comeram a semente, e não frutificou. Quando caiu no solo com espinhos, os espinhos abafaram a semente e ela não frutificou. Quando a semente caiu no solo rochoso, não encontrou força aonde firmar as suas raízes e também não prosperou. A semente só frutificou quando caiu na terra boa, e ali ela frutificou a 30, 60 e 100 por 1. Para que as coisas deem certo na nossa vida, nós precisamos ter a presença do Senhor. E para recebermos a presença do Senhor, nós precisamos ser terra boa. Deixa o Espírito Santo hoje. Escuta o que eu quero te dizer, encerrando já minha palavra aqui. Hoje, o Senhor vai arrancar os espinhos, em nome de Jesus. Quem sabe alguns espinhos estejam abafando a semente, e tu vem nos cultos, tu ouve a palavra, tu chora comigo aqui, mas as coisas não estão avançando. Hoje os espinhos vão sair e tu vai te transformar em terra boa, em nome de Jesus. Amém? Segura na mão do teu irmão e diz assim: nós somos terra boa, nós somos terra fértil, e vamos receber nessa noite a boa semente em nome de Jesus. Amém? O segredo para recebermos, para prosperarmos, o segredo para a gente avançar é ter a presença de Deus. E a presença de Deus não vem em qualquer lugar. Deus, ele é muito seletivo. Aonde tem pecado, não tem a presença de Deus. Aonde tem espinho, não tem a presença de Deus. Aí tu pode pensar: mas missionário, eu não tenho pecado. Aonde tem murmuração, não tem presença de Deus. Aonde tem dúvida, não tem presença de Deus. Aonde tem incredulidade, não tem a presença de Deus. O que é incredulidade? É não crer. É não creem. Quando a gente não crê, Deus não faz, Deus não habita. A Bíblia diz que Jesus fez milagres em muitos lugares, mas em Nazaré ele não pôde fazer, porque naquele lugar as pessoas não acreditavam. E como eles não acreditavam, ele não fez. E aí o missionário está pregando aqui, profetizando e acreditando. Porque se tem uma coisa que eu acredito, é que Deus vai fazer algo grandioso na tua vida. Deus vai fazer. Na verdade, Deus não vai fazer, Ele já está fazendo. Ele está operando coisas grandiosas na tua vida. Ah, mas está atribulado. Sim, mas fica tranquilo. Espera aí, que daqui a pouquinho as coisas vão se ajeitar e tu vai entender em nome de Jesus. Ele está fazendo. Eu acredito. E quem sabe por eu acreditar, por nós acreditarmos, né, com certeza a presença de Deus vem e ele começa a se mover. Mas se do altar, se nós atrairmos a presença do Senhor, crendo que Ele se move nesse lugar, e essa presença que veio através da nossa fé chegar ao teu coração e encontrar incredulidade, ele, saída pela direita, ele se desvia e vai encontrar outra pessoa que creia,
para habitar, fazer morada e operar grandes coisas. Então, creia, abra o seu coração, confesse os seus pecados e convide Jesus, vem habitar na minha vida, vem morar nesse lugar. 2 Coríntios 13:17 diz assim: aonde Deus é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Coloca a mão no teu coração aí. E antes da gente orar junto, pode ficar de pé junto comigo já, querido, estamos encerrando. Coloca a mão no seu coração aí, em nome de Jesus, amém? Aponta para a direção da tua casa. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa noite abençoada, pela tua palavra, pelo teu poder, pelo teu agir, pelo teu Espírito Santo que se move aqui nesse lugar. Nós te pedimos que essa unção compartilhada nessa noite se estenda aos nossos lares, às nossas casas, e que tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus, que as portas do céu se abram, que as portas, Senhor, que estavam fechadas até hoje se abram nas nossas vidas e nós possamos avançar, crescer e prosperar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, o Senhor te abençoe, querido, vai em paz e passa na nossa cantina lá, aleluia.